No ano 2020, um terremoto catastrófico abala o Japão. Enquanto arranha-céus balançam e as ruas se abrem, um jovem age por puro instinto, saltando para empurrar uma garotinha para longe de toneladas de destroços que caíam. Gritos de alerta se perdem no rugido da cidade. Seu ato heróico lhe custa a vida. Preso sob os escombros, sangrando até a morte, seus pensamentos finais são sobre a criança que ele salvou, uma completa estranha. Ele reflete sobre o estranho paralelo com a morte de seus próprios pais, um destino que ele nunca imaginou que compartilharia. Enquanto sua consciência se esvai, uma memória emerge, seus pais, juntos. Ele finalmente entende o sacrifício deles, um conceito que sempre lhe escapara até este exato momento. Sua existência se dissolve em um rastro fugaz de luz contra a escuridão, uma passagem de uma realidade para outra. Então, a consciência retorna com um solavanco, enquanto um par de olhos, impossivelmente pequenos, se abrem para um novo mundo. Ele se vê encarando uma tela de ripas, a luz que se filtra por ela é desconhecida. Uma onda de confusão o atinge. Onde ele está? Como ele poderia estar vivo? Ele tenta examinar o que está ao seu redor, mas suas próprias mãos entram em seu campo de visão. Elas são minúsculas, gordinhas e totalmente estranhas. Ele se pergunta se podem realmente ser suas. Sua pequena mão se estende, tocando o peito de alguém próximo. Ele ergue o olhar para o rosto banhado em lágrimas de um homem que reconhece instantaneamente. Pai? O choque é avassalador. Ele luta para processar o impossível. Seu pai deveria estar morto. Enquanto esse pensamento percorre sua mente, ele avista o cabelo escuro de uma mulher logo além do homem. É a sua mãe. Ela olha para ele, com a voz gentil ao dizer que seu nome é Kai. Enquanto ela e seu pai o seguram, ela lhe agradece por ter nascido. Naquele momento, ele entende, ele renasceu e, de alguma forma, seus pais estão aqui com ele. Ele se abalou com o choque, sua mente infantil lutando para compreender a situação. O que estava acontecendo? Onde ele estava? Sua confusão aumentou ao se ver embalado nos braços de sua mãe, com seu pai ao lado dela. Ele tinha certeza de que havia morrido e que eles também deveriam estar mortos. A pergunta ecoava em sua mente: por que ele era um bebê de novo? Sua mãe, Akiko, chorava de alegria, com a voz suave enquanto falava com o marido. O pensamento impossível se solidificou na mente de Kai. De alguma forma, ele havia viajado de volta no tempo. Seu pai se inclinou, com uma expressão terna, pedindo à esposa que cuidasse do filho deles. A peça final do quebra-cabeça se encaixou para o bebê, até mesmo seu nome, Kai, era o mesmo de antes. O momento deles foi interrompido por um homem de cabelo branco, que se dirigiu ao pai de Kai como Shirakami Dono. Ele os instruiu a recuar, anunciando que um ritual de invocação de espíritos estava prestes a começar. Uma expressão de angústia cruzou o rosto de seu pai. Ele foi segurado com firmeza, seus olhos arregalados de alarme. Um ritual? O que eles queriam dizer? Uma sensação de pavor começou a tomar conta dele. Ele se viu em um grande salão formal com piso de tatame e telas de soji. Seus pais estavam ajoelhados no centro, cercados por várias figuras solenes, mulheres em trajes tradicionais e homens em uniformes idênticos ao de seu pai. O homem de cabelo branco dirigiu-se novamente a seu pai, lembrando de que ele deveria ter se preparado para este momento. Como um bebê, Kai só podia observar, sentindo a atmosfera pesada e estranha que preenchia o local. Ele continuou, com a voz firme, explicando o propósito da reunião. Há séculos, espíritos malignos causam terremotos em grande escala, assassinatos em massa e outros desastres. Para prevenir essas calamidades, ele afirmou, o desejo do espírito maligno deve ser satisfeito, permitindo que ele possua o corpo de uma criança recém-nascida. Ele concluiu com uma declaração final e arrepiante: os únicos capazes de realizar este rito são um grupo conhecido como exorcistas. A implicação pairou pesada no ar. Kai era o sacrifício. Ele ouvia os homens conversarem, suas vozes graves. Discutiam a missão de proteger a paz da humanidade, uma missão que dependia deste ritual. Se falhasse, desastres inimagináveis se abateriam sobre o mundo. O risco era ainda maior desta vez, pois o espírito que estavam invocando era o mais forte de todos, o deus demônio Doma. O pai de Kai reconheceu o preço terrível, sua voz tensa. Enquanto ele lidava com essa dura realidade, duas assistentes o apressaram, alertando que, se ele permanecesse tão perto do bebê, todos seriam apanhados pelos efeitos do ritual. Ele observava, seu rosto uma máscara de angústia, em nítido contraste com a expressão da mãe. Ela jazia na cama, seu olhar preenchido por uma determinação silenciosa e desoladora. Sua voz era suave enquanto pedia desculpas, embora Kai ainda não pudesse entender pelo que. Os homens e as assistentes permaneciam por perto, suas figuras distantes e sombrias. Um momento depois, o propósito ficou claro quando um instrumento ritualístico adornado com sinos foi trazido. Os exorcistas anunciaram o início do ritual de invocação do deus demônio Doma. Enquanto sua mãe o segurava perto, uma energia súbita e poderosa pulsou pela sala. A energia emanava do espaço ritual onde ele e sua mãe agora estavam. Lágrimas escorriam pelo rosto de sua mãe enquanto ela implorava por seu perdão, pedindo que ele a perdoasse por deixá-lo para trás. Confuso, Kai só podia se perguntar sobre suas palavras enquanto uma forma monstruosa e sombria começava a se materializar diante dele. A massa sombria era o demônio, e uma voz ecoou diretamente na mente de Kai.
Ela reconheceu sua autoconsciência, mesmo sendo um bebê, mas a descartou como irrelevante. A voz declarou que em breve o corpo de Kai seria possuído pelo grande Doma, e ele só poderia assistir de dentro, preso por sua maldição. Antes que a possessão pudesse começar, o demônio proclamou seu primeiro ato: enviaria a mãe dele para a morte. Tentáculos escuros e violentos de energia irromperam da massa e dispararam em direção a ela, envolvendo-a em um instante enquanto Kai assistia horrorizado. O vórtice de energia escura se apertou ao redor deles. A terrível constatação o atingiu com força total: aquele espírito malévolo estava tentando matar sua mãe. Ele estava impotente, um bebê indefeso observando a única pessoa com quem havia se reconectado nesta nova vida ser tirada dele. Ele não podia fazer nada além de observar, preso em uma situação que nem sequer conseguia começar a compreender. Ele é subitamente mergulhado em uma visão de um futuro que ele desesperadamente quer evitar. Ele se vê como um menino de 6 anos, vestido de preto para uma reunião solene. Ele ouve sussurros de pena dos presentes, discutindo o destino infeliz do casal Shirakami, que morreu salvando uma criança que nem conheciam, deixando seus próprios filhos pequenos para trás. O pensamento ecoa em sua mente com certeza absoluta: ele não quer isso. Nesta premonição sombria, uma voz chama seu nome em alarme, questionando suas ações enquanto ele estende a mão para algo sobre uma mesa. A visão se desvanece, mas a tristeza permanece. Deitado, indefeso, ele pensa em sua mãe e em seu pai, questionando se as pessoas estão realmente dizendo que eles não se importam com o que acontece com sua família. Uma única lágrima escapa de seu olho. O peso dessa perda em potencial o esmaga, e as lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ele silenciosamente se pergunta por que isso aconteceria. Uma onda de energia desafiadora explode de dentro dele. Ele rejeita aquele futuro completamente. Ele nunca o quis e não permitirá que aconteça. Essa poderosa determinação se manifesta no momento presente. Enquanto Kagami corre para intervir, o deus demônio Doma recua em choque. O bebê, Kai, está resistindo ativamente ao seu controle. Um pensamento claro e determinado emana do bebê: desta vez, eu vou protegê-los. A mudança repentina na pressão espiritual assusta os observadores. O pai de Kai se vira, incrédulo, enquanto os outros exorcistas exclamam que a aura ameaçadora da maldição do deus demônio desapareceu de repente. Ele corre para o lado de sua esposa, chamando seu nome. Akiko-san, consciente e segurando o filho, olha para ele, fraca, mas viva. Ela confirma que está bem e imediatamente pergunta sobre a segurança de Kai. Sua atenção se volta para o bebê. Ele pode sentir a mana sombria do deus demônio Doma agora residindo dentro de Kai. O ritual de invocação foi um sucesso. No entanto, ele não consegue compreender como isso é possível, já que a maldição mortal que deveria matar sua esposa nunca foi ativada. A Kaikidona observa, com gotas de suor na testa, declarando a situação completamente sem precedentes. O preço pelo ritual de invocação, a maldição que mata a mãe, não foi pago, mas a invocação foi concluída. Ele encarava a mãe e a criança, sua mente abalada pelo resultado impossível. A maldição do deus demônio Doma era conhecida por ser absoluta, um poder tão forte que até mesmo parteiras e sacerdotisas envolvidas no ritual frequentemente pereciam. Era uma regra inflexível que a criança possuída pelo espírito maligno deveria matar sua mãe. Nunca houve um único caso em que a maldição não tivesse sido ativada. Seu choque endureceu em uma determinação sombria. Ele se virou para o pai da criança, insistindo que o poder oculto dentro do bebê poderia se descontrolar um dia. Para a segurança de todos, ele declarou, eles deveriam se livrar da criança imediatamente. O pai recuou, incrédulo, gritando para Kaikidono que não o deixaria fazer tal coisa. Até mesmo o bebê, Kai, pareceu registrar as palavras cruéis do homem, seus olhos arregalados com uma estranha consciência enquanto a raiva interna de seu pai fervia. Ouvindo a ameaça, Akiko-san gritou o nome de seu marido, sua expressão uma máscara de terror. O pensamento de que alguém ousaria se livrar de seu filho, seu Kai, era incompreensível. Em resposta à ameaça e ao medo de sua mãe, uma aura sombria irrompeu do bebê Kai, girando para fora em um vórtice violento. Os exorcistas na sala ofegaram em alarme, reconhecendo a energia maligna do deus demônio Doma. O bebê soltou um lamento, mas dentro do choro havia um desafio feroz. Uma voz sombria e monstruosa ecoou da aura, prometendo matar, mas a própria vontade do bebê a repeliu, gritando para que parasse. Nos braços de sua mãe, a vontade do bebê de alguma forma conseguiu suprimir o poder do deus demônio, impedindo de se descontrolar. Doma, preso dentro da criança, ficou atordoado. Não conseguia compreender como um mero bebê era capaz de colocar seu imenso poder sob controle. Indiferente à demonstração, a Kaikidono reiterou sua posição ao pai da criança. Ele afirmou que estava falando sob o risco de sua própria vida, mas acreditava firmemente que eles deveriam se livrar da criança imediatamente. Sua mandíbula se contraiu. Ele disse a Kaikidono para se acalmar, lembrando de que já havia deixado sua posição clara, ele não permitiria. Do outro lado da sala, um homem mais velho e autoritário, chamado de Jinzandono, pediu compostura. O homem, Jinzandono, então explicou a natureza do ritual de invocação de espíritos. Ele sempre dura 7 anos, começando quando o espírito é invocado e terminando quando ele descansa. O propósito principal é manter os efeitos da maldição no mínimo absoluto. Como é de costume, isso significaria esperar até que o espírito deixe o corpo do médium. Em outras palavras, eles não tinham escolha a não ser vigiar o menino até que ele completasse seu 7º aniversário.
Ele observava enquanto Akaiki Dono confrontava o ancião, Jinzan Dono, questionando se sua decisão era branda por ele ter uma filha. Jinzan Dono interrompeu bruscamente, ordenando que mantivessem suas vidas privadas separadas de seus deveres. A repreensão deixou Akaiki Dono furioso, seu rosto contorcido por uma frustração indizível. Naquele momento, o bebê Kai tomou consciência de uma voz dentro de sua cabeça. Era uma presença rude e exigente, chamando de pirralho e dizendo para não ser ignorado. A criança percebeu com clareza que essa pessoa falava demais. Mais tarde, depois que seu pai mandou todos para casa, a voz retornou. Esclareceu que não era uma pessoa, mas sim o deus demônio Doma, agora residindo em sua cabeça. Doma parecia sentir a verdadeira natureza de Kai, perguntando o que ele era e notando que não era um bebê normal. Enquanto essa troca interna ocorria, a mãe de Kai notou a expressão preocupada de seu marido. Ele se virou para ela, começando a explicar algo que sabia que seria difícil para ela acreditar. Ele lhe disse que, pouco tempo atrás, por apenas um instante, sentiu uma mana tênue de luz vindo de Kai. Aconteceu, explicou ele, no exato momento em que a aura sombria de Doma desapareceu. Ele então confirmou que também a havia sentido. Ele especulou que apenas eles poderiam ter sentido isso por causa da proximidade com o filho. A descoberta foi espantosa, ele nunca tinha ouvido falar de alguém que possuísse mana com dois atributos conflitantes como luz e escuridão. Enquanto ouvia, Kai olhou para cima, contemplando seu futuro. Com essas duas forças opostas dentro de si, ele percebeu que era possível que se tornasse alguém verdadeiramente incrível. 4 anos se passaram. O mestre recebeu uma atualização sobre um ataque de um demônio espiritual que acabará de ocorrer. Exorcistas já estavam no local e, graças a seus esforços, não houve vítimas graves. No mundo em que renasci, o Japão, especificamente a cidade de Tóquio, era fundamentalmente diferente. Aqui, as pessoas podiam manipular um poder conhecido como mana. Elas usavam esse poder para combater ameaças chamadas de demônios espirituais, entidades monstruosas que podiam aparecer no meio da vida cotidiana, deixando destruição e vítimas por onde passavam. Meu pai observou que, para uma criança, eu era extraordinariamente bem informado sobre exorcistas. Eu achava isso normal, considerando que tanto ele quanto minha mãe eram exorcistas. Ele me olhou com seriedade, afirmando que, se eu realmente desejava me tornar um, precisaria começar meu treinamento o mais rápido possível. Ele se ajoelhou para ficar no meu nível, seu tom tornando-se mais sombrio. Explicou que os outros exorcistas lutam para proteger o mundo, mas o propósito deles não é simplesmente matar demônios espirituais. Ele então perguntou se eu realmente entendia o grave perigo representado pelas criaturas que eles enfrentavam. Seu olhar se perdeu na distância enquanto ele continuava, confirmando que é uma ocupação de risco de vida. Ele admitiu que às vezes eles se ferem e, em algumas ocasiões, até perdem suas vidas. Ele enfatizou que era exatamente por isso que eu precisava pensar cuidadosamente sobre meu futuro. A força de um exorcista era necessária para, um dia, proteger a ele e a minha mãe. Eu ouvi, absorvendo o peso de suas palavras. Com uma nova determinação endurecendo minha expressão, olhei para cima e declarei minha intenção de forma clara: eu também quero ficar mais forte. Meu pai observou, com um toque de surpresa no rosto, enquanto eu me virava para sair. Corri então pela casa, chamando por minha mãe. Ao avistá-la no corredor, anunciei alegremente que ia sair para brincar. Ela notou minha empolgação, perguntando se eu estava indo para o jardim e me lembrando de ter cuidado. Gritei de volta um ok, entusiasmado antes de sair. Enquanto meus pais me observavam partir, minha mãe comentou com meu pai que às vezes eu digo coisas que só um adulto diria. Apesar disso, ela confessou que ver minha figura infantil correndo para brincar lhe trazia uma sensação de alívio. Ela então perguntou se eu havia mais uma vez expressado meu desejo de me tornar um exorcista. Meu pai confirmou com uma palavra simples e cheia de significado: bingo. Ele acrescentou que era natural, afinal, porque eles eram uma família de exorcistas. Ele observava seu filho se afastar pelo complexo da família, expressando sua preocupação de que pertencer a uma das 7 grandes famílias pudesse estar colocando pressão demais sobre o garoto. Kai, no entanto, parecia despreocupado, saltitando levemente pelas pedras de um lago no jardim. Ele continuou, suas sandálias de madeira estalando no caminho de pedra enquanto se dirigia para uma área arborizada, concordando consigo mesmo que era hora. De repente, uma voz o chamou de pirralho. Kai se virou e viu outro jovem de cabelo bicolor, que sorriu com desdém, confiante de que ninguém da casa deveria ter sido capaz de vê-lo chegar tão longe. O recém-chegado perguntou se Kai se importaria de lhe fazer a vontade de novo hoje. Com uma expressão determinada, Kai simplesmente concordou. A atitude brincalhona do garoto desapareceu enquanto uma energia sombria explodia ao seu redor. Ele declarou que estava apenas brincando sobre ter tempo livre, questionando se Kai realmente pensou que ele diria algo assim. Esse poder intenso, ele explicou, era como se aprendia a desistir. Ele refletiu que agora podia parar de pensar completamente. Ele então virou a cabeça e chamou um nome ao vento: Doma. Em resposta, Youtolime apareceu, repreendendo o garoto por sua arrogância e lembrando de como ele lutou desesperadamente quando era um bebê. Enquanto Kai observava, ele finalmente entendeu. Ele vinha desafiando essas tentativas de possessão desde que nasceu neste mundo. Uma memória veio à tona, sua mãe o segurando enquanto ele era um bebê chorão. Ela se lembrava de como aquilo acontecia repetidamente, sempre que uma brecha aparecia. O flashback continua, revelando a perspectiva do deus demônio Doma.
Sentindo uma onda de poder, a entidade declara sua intenção de finalmente dominar o corpo do bebê Kai, jurando que desta vez não será impedido. Ele estava ali, um bebê indefeso, percebendo que não conseguia se mover ou falar. Ele se questionou internamente por que Douma, se era tão poderoso, simplesmente não tomava seu corpo de uma vez, refletindo sobre a inesperada quantidade de tempo livre que os bebês pareciam ter. Apesar de sua paralisia física, sua vontade permanecia inabalável. Das profundezas de seu ser, o bebê projetou uma poderosa rejeição mental, bradando que não deixaria o demônio passar. A cena muda um pouco, mostrando seus pais o observando. Seu pai o chama, acenando para que ele se aproxime, enquanto Kai, focado em praticar seu engatinhar, se irrita internamente com Douma pela interrupção. Para o choque de seus pais, o bebê de repente se ergue e fica de pé. Ele grita mentalmente para a entidade parar, enquanto a forma sombria de Domo provoca, perguntando por que não deveria possuí-lo para ajudar em seu treinamento. A voz de Douma narra seus esforços persistentes ao longo do tempo. Havia tentado vários métodos, esperando por uma chance enquanto Kai tomava banho, tentando usar feitiços de sono nele em seu berço e até mesmo atacando quando ele estava distraído com um programa de televisão. O demônio nota que Kai se acostumou com a luta constante, mas acreditava que finalmente havia encontrado uma brecha. A memória se desvanece, retornando ao presente. Yotolime fala com Kai, seu receptáculo. Ela menciona que recentemente ele tem resistido menos, um desenvolvimento que a aliviou um pouco, embora a declaração dela pareça perturbá-lo. Ela continua, com um sorriso astuto e confiante no rosto. Ela esclarece que ele é ingênuo em pensar que ela desistiu. Ela o avisa que no momento em que ele mostrar a menor brecha, ela aproveitará a oportunidade para dominar seu corpo. Suas palavras o deixam perturbado. Os dois se sentam sob uma árvore, Kai curvado com a cabeça entre as mãos enquanto Yotolime observa com uma expressão plácida. Ele olha para ela, confuso, e pergunta se ela o está ajudando. Yotolime fica instantaneamente sem graça, negando veementemente. Kai insiste, apontando a contradição entre suas ameaças de possessão e seu comportamento prestativo atual. Envergonhada, ela diz para ele parar de usar sua habilidade de reconhecimento, reclamando que isso está atrapalhando seu ritmo. Ela se senta sobre ele enquanto ele está deitado no chão, fingindo irritação. Ela questiona por que treinaria um pirralho como ele, afirmando que está apenas o cansando para criar uma abertura que possa explorar. Ele olha para baixo, rejeitando a premissa dela. Ele diz que o simples fato de ela estar ali com ele é o suficiente e agradece por isso. De fora do campo de visão, ela descarta a gratidão dele como um exagero, insistindo que está ali apenas para observar. Continuando sua explicação, Kai admite que, como ainda não consegue usar mana direito, este treinamento físico é o único outro método que consegue pensar para ficar mais forte. Ele confessa que tem se sentido desanimado ultimamente, uma revelação que parece suavizar a expressão de Yotolime. Ele solta uma risada pequena e cansada. Ele diz a ela que tem sentimentos mistos sobre ela o ajudar a aprender a usar seu poder, mas que não quer preocupar seu pai ou os outros, então não consegue contar a ele sobre suas dificuldades. Mais tarde, enquanto ele se esforça para fazer flexões, Yotolime deita-se casualmente em suas costas, aumentando a dificuldade. Ele reclama que está sempre dizendo isso a ela, mas sempre que ela faz isso, fica mais difícil para ele fazer qualquer coisa. Indiferente, ela simplesmente anuncia que ele completou os abdominais e que é hora das flexões. Ele argumenta que ela não está adicionando pressão, apenas o distraindo. Ela retruca bruscamente, com um pequeno rosto demoníaco aparecendo sobre seu ombro, declarando que é natural. Para o treinamento ser eficaz, ela insiste, ele precisa estar sob maior pressão. Quando ele tenta responder, ela de repente avança para cobrir sua boca, silenciando, seus olhos se arregalam em choque com a ação abrupta dela. Ela então fica parada, de costas para ele, em silêncio, enquanto sente algo errado na floresta ao redor. A voz dela corta o silêncio, avisando Kai que ele está sendo observado. Assustado, ele vira a cabeça bem a tempo de ver um único olho luminoso espiando-os da folhagem escura. Ela encara atentamente o observador oculto, identificando-o como um Shikigami do tipo vigilância. Ela se pergunta em voz baixa por que alguém enviaria tal criatura para espioná-los. Ela toca gentilmente a bochecha dele, explicando que a natureza dele é óbvia. Afinal, ele é um médium sem precedentes. Suas palavras continuam a fluir enquanto ela fica atrás dele. Ela relata como ele não apenas impediu que sua mãe morresse devido à maldição do ritual de invocação, mas também conseguiu manter sua própria identidade, um feito que deveria ter sido impossível. Com um sorriso conhecedor, ela acrescenta que ele está fazendo tudo isso enquanto abriga a alma do grande Douma. Ela especula que o mestre do Shikigami espião é provavelmente uma das pessoas que participaram daquele ritual de invocação original, concluindo que, para os humanos, ele deve ser uma grande anomalia. Enquanto o treinamento deles continua na clareira da floresta, seus pensamentos se voltam para a vigilância. Ela percebe que tem acontecido com mais frequência. Antes, os observadores apareciam apenas de vez em quando, então ela não se importava. Mas agora, parece que eles observam todos os dias. Inclinando-se para perto, ela muda de assunto abruptamente, lembrando de que amanhã é o dia do seu teste de capacidade de mana. A notícia o pega de surpresa. Uma energia atravessa e irradia dela enquanto ela coloca uma máscara demoníaca. Ela expressa seu anseio para ver o tipo de reação que eles terão, dependendo dos resultados do teste dele.
Quando ele pergunta o que ela quer dizer, a voz dela ecoa com uma risada enigmática, dizendo-lhe simplesmente para esperar e ver. No dia seguinte, em uma sala formal, o médico que administrou o teste senta-se diante de Kai e seu pai. Ele começa seu relatório sobre a medição da capacidade de mana de Kai-sama com um pedido de desculpas sincero. Ele olha diretamente para o pai de Kai e entrega os resultados desconcertantes que receberam. A capacidade do menino era imensurável. Kai, sentado ao lado do pai, olha para cima com olhos grandes e curiosos. Seu pai, perplexo, pergunta ao médico o que esse resultado significa exatamente. O médico se prepara para explicar em termos simples. O doutor começou a explicar as métricas padrão para o teste, segurando um frasco. Ele detalhou como o reagente de teste muda de cor de acordo com a capacidade de mana do indivíduo, começando em roxo para os níveis mais baixos e progredindo para azul claro. A cor vermelha, ele observou, era uma raridade extrema, aparecendo apenas naqueles com as maiores capacidades, uma ocorrência de 1 em 10 milhões. Com base nessa escala, ele gesticulou em direção à amostra de Kai, que permanecia incolor e transparente. Com um tom hesitante, o doutor concluiu que isso significava que a capacidade de mana de Kai era, em outras palavras, muito ínfima. O pai de Kai observava com crescente preocupação enquanto seu filho olhava fixamente para o chão. Ele elaborou sobre o prognóstico sombrio, explicando que a capacidade de mana de uma pessoa geralmente está totalmente desenvolvida aos 3 anos de idade, sem mudanças significativas esperadas após esse ponto. O resultado era praticamente zero. O pai de Kai pressionou por uma confirmação, enquanto o próprio Kai processava a implicação devastadora, ele não tinha nenhuma afinidade com mana. Seu pai, recusando-se a aceitar isso, implorou ao doutor, perguntando se havia alguma outra maneira de interpretar os resultados. Mas o menino já tinha ouvido o suficiente. Com a cabeça baixa e os punhos cerrados, Kai se virou e se afastou da discussão. Ele caminhou silenciosamente pela varanda de madeira, ignorando o chamado desesperado de seu pai por seu nome vindo de trás. Ele parou no meio do passo quando um brilho suave e etéreo emanou de repente dos arbustos que ladeavam o jardim. Impulsionado por um propósito invisível, ele começou a correr, deixando a casa para trás e se embrenhando na floresta ao redor, ofegante enquanto avançava. Com a energia esgotada, ele caiu de joelhos. Olhando para as próprias mãos, murmurou em voz alta a conclusão que deveria ter alcançado. Não havia como ele se tornar um exorcista. Atrás dele, uma risada suave ecoou de uma presença feminina. Mas, ao se levantar, seu desespero fingido se dissipou, substituído por um sorriso conhecedor, quase zombeteiro. Ele começou a rir, percebendo que todos os envolvidos estavam operando sob um enorme mal-entendido. Ele refletiu consigo mesmo sobre o Shikigami, reconhecendo que era parte da confusão, mas antes que pudesse terminar seu pensamento, a voz de Yotolime o interrompeu bruscamente, advertindo-o para não falar tão descuidadamente enquanto se dirigia a ele como mudou. Ele ouviu a voz de Yotolime explicando a dura realidade de sua situação. Assim que a notícia de sua capacidade de mana zero se espalhou, seus inimigos acreditaram erroneamente que era a oportunidade perfeita para eliminá-lo. O chão rangeu sob o peso de uma fera enorme e com presas que emergiu das árvores. Kai olhou para cima em choque enquanto Yotolime confirmava que o mestre do Shikigami não perdeu tempo em agir. Ele reconheceu a criatura como um demônio espiritual. Um pensamento sombrio surgiu, pelo menos seu pai havia entendido o verdadeiro significado dos resultados do teste, ao contrário dos outros. Em outro lugar no território, seu pai confrontava um demônio reptiliano diferente, perguntando-se como ele havia rompido suas defesas. Kai, no entanto, rapidamente descartou seus próprios pensamentos, percebendo que não era hora de ponderar o significado de seu poder imensurável. Uma voz suave cortou seu pânico, questionando sua conclusão. Não é a hora, você diz. Yotolime materializou-se ao lado dele, a mão tocando suavemente seu rosto. Ela declarou que, na verdade, era o momento perfeito para ele aprender sobre seu poder. Atordoado, Kai só conseguiu gaguejar o nome verdadeiro dela, Douma, antes de perguntar o que ela realmente era. De repente, um calor abrasador percorreu todo o seu corpo. A voz de Yotolime ecoou em sua mente, explicando que para usar habilidades baseadas em mana, conhecidas como Yojutsu, é preciso primeiro ter a fórmula de cada técnica gravada em seu próprio ser. Sua expressão endureceu com propósito. Ela o informou que a fórmula para artes do relâmpago, trovoada, estava agora fluindo através dele, apenas um dos inúmeros Yojutsu. Com um apontar de seu dedo, ela ordenou, agora, vá. Ela ordenou que ele derrotasse o demônio com sua nova técnica. Kai protestou, insistindo que precisava de mana para usá-la. Enquanto a fera avançava, Yotolime suspirou, exasperada por ele ainda estar fixado naquele único ponto. Seu rosto se abateu quando a conclusão devastadora se instalou. Se ele realmente precisava de mana, então era impossível para ele proteger qualquer coisa. Ele ficou paralisado, sua convicção anterior abalada. A voz de Yotolime ecoou, questionando se sua determinação para proteger seus pais era tão fraca a ponto de ser superada pelo controle dela. Enquanto sua mão se fechava em punho, ele desafiou silenciosamente a avaliação dela. Sua rebeldia se solidificou em um novo entendimento. Ele precisava parar de dar desculpas. Para proteger seus pais, para proteger tudo o que lhe era precioso, ele precisava arriscar seu coração e sua alma. Com essa resolução, ele avançou, declarando que não tinha outra escolha. Lançando a palma da mão em direção ao demônio, ele liberou a técnica das artes do relâmpago, trovão.
A explosão de poder resultante pegou até Youtolime de surpresa. Ela observou em voz alta que o garoto não possuía talento para mana. Diante deles, uma trincheira enorme e fumegante foi escavada na paisagem, obliterando tudo em seu caminho. Youtolime percebeu o óbvio: o teste que Kai havia feito era simplesmente incapaz de medir um poder dessa magnitude. Ela se virou para o garoto, chamando-o de moleque. Com uma convicção recém-descoberta, ela lhe disse que tinha certeza de que ele se tornaria um exorcista como nenhum outro que já existiu. Seu olhar se suavizou ao observá-lo. Ela declarou que o caminho dele para a supremacia estava apenas começando e que ela, como Doma, cuidaria dele. Sob a orientação do deus demônio, o talento de Kai finalmente começou a florescer, abrindo caminho para sua história de se tornar o exorcista mais forte. No local de uma explosão massiva que devastou os terrenos da propriedade, um grupo de exorcistas analisa os danos. A família Shirakami foi lançada em desordem pelo que acreditam ter sido um único ataque. O mestre se dirige ao pai de Kai, afirmando que, com base nas pegadas, um demônio espiritual sem dúvida conseguiu se infiltrar. O pai dele, no entanto, expressa descrença, achando impossível que um demônio pudesse causar tal destruição sozinho. Oprimido pela discussão do evento que ele mesmo causou, Kai permanece em silêncio, sua expressão carregada de preocupação enquanto os adultos continuam a investigação às suas costas. Enquanto ele se afasta do grupo, Youtolime aparece ao seu lado, cutucando sua bochecha. Ela questiona a necessidade dele de se esconder, perguntando por que seria um problema seus pais descobrirem seus poderes. Kai retruca que há muitas razões, insistindo que, se eles descobrissem, ficariam apenas preocupados. Irritado, ele manda ela parar. Decidindo deixar a atmosfera tensa, ele se afasta sorrateiramente, olhando para trás uma última vez para seus pais. Enquanto isso, o mestre comenta com o pai de Kai sobre o poder incomensurável que foi liberado, admitindo que nunca pensou que chegaria a tal ponto. Tendo escapado sem serem notados, Kai e Youtolime caminham por uma varanda externa da casa principal. Ela percebe o desconforto dele e pergunta o que há de errado, observando que, se ele estava tão preocupado, deveria ter ficado no local. Com um olhar perturbado, Kai responde que também não queria ficar lá. Nesse momento, seu pai se aproxima por trás, chamando seu nome. Ele pergunta a Kai se ouviu a enorme explosão de mais cedo que causou um grande alvoroço no jardim. Ele continua, explicando que a situação é bastante séria e deixou todos agitados. Kai olha para baixo, afirmando baixinho que não ouviu nada. Seu pai suspira, comentando sobre o pensamento perturbador de que tal perigo possa ter chegado tão perto deles. Ele escuta a voz de seu pai admitindo que não podem mais enrolar, nem ignorar seu desejo de se tornar um exorcista. Seu pai para no final de um longo corredor de madeira, olhando para trás e decidindo que seu treinamento deve começar na semana seguinte. O menino fica surpreso com a repentina decisão, gaguejando sobre os resultados de seu teste de capacidade de mana. Mas seu pai o interrompe, exigindo ouvir sua determinação mais uma vez. Ele olha para o filho, com uma expressão séria, e faz a pergunta diretamente: você quer ser um exorcista? Em resposta, as pequenas mãos de Kai se fecham em punhos determinados. Seu olhar é firme e inabalável, seu rosto jovem marcado por uma resolução sólida. Alguns dias depois, Kai está no dojo da família, vestido para o treinamento. Youtolime, empoleirado em seu ombro, comenta sobre o dojo impressionante, digno de uma famosa família de exorcistas, e pergunta se ele está nervoso. Kai admite que está, agora que o momento de começar seu treinamento finalmente chegou. Seu pai então apresenta uma jovem, pedindo a Kai que a chame de Kagami, sua nova instrutora de exorcismo. Kai fica surpreso, pois pensava que aprenderia diretamente com seu pai. O pai explica que, por Kai ser um médium, ele precisa de um instrutor experiente em ensinar crianças médios a manifestar seu poder. Após uma busca difícil, ele finalmente encontrou Kagami. O menino olha para sua nova professora com uma expressão interrogativa. Kagami devolve o olhar com uma encarada afiada e intensa, uma energia quase elétrica crepitando ao seu redor enquanto ela avalia seu novo aluno. Antes do início do treinamento, seu pai lhe havia presenteado com um pequeno objeto em forma de cruz, explicando que era um amuleto de proteção. Ele havia dito ao filho que o amuleto era prova de que estaria sempre cuidando dele, incentivando-o a dar o seu melhor. Com um grito determinado, Kai aceitou. Ele observa seu pai partir com sua nova instrutora, Kagami, com uma expressão de consternação no rosto. Ele se pergunta em voz alta qual é o problema dela. Enquanto ele está ali, Youtolime se materializa ao seu lado, apoiando a cabeça gentilmente na dele. Ela pergunta se ele está triste pela partida do pai, garantindo que estará lá por ele. Ela reflete internamente que se intrometer bem quando alguém está afirmando sua determinação é um assunto delicado. Dentro do salão de treinamento, Kagami o assusta ao bater a testa no chão em uma reverência profunda e formal. Ela agradece por ele ter vindo e declara que está ansiosa para trabalhar com ele. O garoto fica atônito com a demonstração, pensando consigo mesmo que aquilo é uma obra-prima de dojeza. Kagami, ainda prostrada, parece confusa com sua falta de resposta. Ela pergunta se pode levantar a cabeça, acrescentando que não gostaria de mais nada. Atrapalhado, Kai rapidamente diz à sua nova sensei para, por favor, se levantar. Com uma expressão tensa, ela concorda e começa a se levantar do chão, atendendo ao pedido dele. Agora de pé, Kagami cruza os braços e casualmente lhe diz para se divertir. Confuso, Kai pergunta o que ela quer dizer. Ela explica que sacos de pancada são para socar e chutar para treinar as habilidades de ataque.
Quando Kai questiona o que um saco de pancada tem a ver com a situação, ela entende mal, pedindo desculpas profundas e se oferecendo para se tornar um saco de pancada do tipo pendurado imediatamente. Ele rapidamente esclarece que quer se tornar um exorcista. Para alcançar isso, ele solicita formalmente que ela lhe ensine os fundamentos e pede que ela cuide dele. Kagami o encara, de olhos arregalados e completamente chocada com sua declaração séria. Sua compostura se desfaz. A maleta que ela segurava cai no chão com um baque enquanto ela processa as palavras dele. Esta criança, será que ele é mesmo uma criança possuída? Ela ofega, cobrindo a boca ao se dar conta de algo. Rapidamente, pede desculpas, descartando sua reação como se não fosse nada. Recuperando o foco, ela confirma que, se é isso que ele deseja, então é algo em que ela também se especializa. Sua compostura vacila quando uma onda de dúvida a invade. É impossível, ela pensa, com o rosto sombreado pela angústia. Ela se lembra da terminologia oficial, crianças médiums, mas o rótulo depreciativo, crianças possuídas, ecoa em sua mente. Um pensamento mais duro e certo atravessa seu conflito, eles não podem ser chamados de nada além de crianças possuídas. Memórias das inúmeras indescritíveis humilhações que sofreu vêm à tona. Ela se lembra de outras crianças a provocando, ameaçando-a e, por fim, decidindo usá-la como alvo, uma bola para seus jogos cruéis. A lembrança culmina na sombra iminente do espírito maligno mais forte que ela enfrentou, o deus demônio Doma. Ela percebe que não pode se dar ao luxo de baixar a guarda. Recompondo-se, ela cerra o punho. Reconhece que isso é necessário para cumprir seu verdadeiro objetivo neste trabalho. Tendo recuperado o foco, ela se vira para Kai. Como ele desejou, ela explicará os 3 princípios dos exorcistas, mente, técnica e corpo, e pede que ele olhe algumas ilustrações que preparou. Usando um pequeno quadro branco com desenhos toscos, ela detalha os princípios. Mente, ou akujutsu, são técnicas especiais únicas de cada indivíduo que moldam a alma, utilizáveis apenas por alguns poucos talentosos. Técnica, ou yojutsu, são os fundamentos, convertendo mana nos 5 grandes elementos. Finalmente, corpo, ou taijutsu, é o combate físico dependente de mana, com o treinamento básico melhorando a resistência. Ela conclui que isso cobre o básico e observa que os alunos geralmente aprendem taijutsu primeiro, enquanto Kai comenta internamente sobre seus desenhos peculiares. Ela então pergunta se ele tem alguma dúvida. Kai afirma imediatamente que sim, assustando-a. Ele ressalta que tanto a mente quanto a técnica exigem a habilidade de moldar mana, algo que crianças da idade dele normalmente não conseguem fazer. Seus olhos brilham de empolgação enquanto ele declara que quer ver Yojutsu. Surpreendida por seu entusiasmo, Kagami concorda, embora acrescente que pode ser presunçoso da parte dela fazer uma demonstração. Ela estende a mão, e uma chama pequena e suave ganha vida em sua palma. Artes do fogo, luz do vagalume, ela anuncia. Kai encara, completamente cativado e sem palavras. Ele está totalmente maravilhado. Pergunta em voz alta se o fogo está realmente saindo da mão dela e questiona o princípio por trás disso. Sua reação intensa e de olhos arregalados é tão avassaladora que Kagami se afasta um pouco, surpresa. Ele expressa surpresa com a pequena chama, o que leva Yotolime a flutuar até ele e repreendê-lo, lembrando de que ele testemunhou uma técnica muito mais impressionante outro dia. Ela continua, explicando que uma vez que a fórmula de uma técnica é instilada, ela se torna uma parte permanente do corpo do usuário, permitindo que a usem à vontade. Kagami, no entanto, lamenta internamente que não pode usar uma técnica tão chamativa quando bem entende. Ele volta sua atenção para Yotolime, perguntando sem rodeios se ela poderia ter medo de falhar. A pergunta paira no ar, e Kagami lança um olhar agudo, percebendo que ele falou o que pensava em voz alta. Ignorando a tensão, ele pressiona Kagami por uma explicação de como ela realizou a técnica. Atrapalhada, ela concorda em explicar, mas pede um momento para se preparar. Após um momento, ela retira um livro grande encadernado de uma maleta de metal. Ela explica que toda a técnica de Yojutsu tem um livro das artes correspondente. Quando Kai pergunta se precisa lê-lo, ela o corrige, afirmando que apenas tocar no livro é suficiente. Ela continua, detalhando que, ao contato, a fórmula da técnica flui diretamente para o corpo do usuário. A partir daí, um treinamento de imagem contínuo, visualizando o efeito, é tudo o que é necessário para ativá-la. O conceito deixa Kai com uma expressão confusa. O livro repousa no chão, sua capa claramente marcada como Artes, Luz do Vagalume. Embora o processo pareça simples, o treinamento de imagem é notoriamente difícil. Além disso, se um indivíduo não tiver aptidão específica para uma técnica, nenhuma quantidade de treinamento permitirá que ele ative um resultado comum. Um sorriso se espalha por seu rosto ao perceber que este é o método padrão que Yotolime usa para aprender. Ele vê isso como uma oportunidade perfeita para desafiá-la e provar sua própria capacidade. Enquanto ele estende a mão, que já brilha com uma aura tênue, Kagami confirma que o livro contém a mesma fórmula para a técnica Luz do Vagalume que ela demonstrou anteriormente. Com um sorriso confiante, ele pousa a mão firmemente na capa do livro. Ele anuncia sua intenção de tentar e lança uma provocação de volta para Yotolime, perguntando incisivamente quem era que supostamente estava com medo. Ele toca o livro, sentindo a fórmula da Luz do Vagalume ser transferida para ele. Este, ele pensa, é o seu primeiro passo para se tornar um exorcista. Enquanto se prepara, Yotolime observa, dizendo-lhe que não há nada a temer.
Após a transferência, ele tenta ativar a arte. Ele se esforça, concentrando-se na tarefa, mas nada acontece. Um momento de confusão se passa, seguido por outro grunhido de esforço, mas a técnica permanece inerte. Sua falha é recebida com uma gargalhada de Outolini, que afaga sua cabeça de forma brincalhona. Ela zomba dele por seu orgulho anterior, lembrando de como ele gritou que conseguiria na primeira tentativa. Envergonhado, Kai grita para ela parar, enquanto Kagami observa pensativa. Seu olhar permanece em Kai, sua expressão suavizando-se com preocupação. Ela pergunta em voz baixa se o Yojutsu realmente não ativou. Ele se vira para ela, com a confiança abalada, e pergunta se há algum truque que ela possa lhe ensinar para que ele possa aprender imediatamente. Kagami concorda na hora, com um comportamento encorajador. E assim, eles começam a sessão de treinamento, sentados um de frente para o outro no piso de madeira polida do espaçoso dojo. Várias horas se passam. Kagami interrompe gentilmente sua prática implacável, observando que ele vem tentando o mesmo Yojutsu repetidamente. Ela diz que ele deve estar exausto a essa altura, com um rosto cheio de preocupação. Ele insiste que pode continuar, determinado a praticar só mais um pouco. Kagami recusa firmemente, afirmando que eles devem encerrar a prática de Yojutsu por hoje. Apesar da decisão dela, seu rosto permanece uma máscara de foco intenso. Ele repete em voz baixa seu desejo de continuar por mais um tempo, relutante em aceitar a derrota. Ele olha para a própria mão, admitindo que teve a ideia errada. Ele pensou que Yojutsu era simples e que conseguiria fazê-lo facilmente, mas não funcionou. Ele explica que, embora consiga imaginar perfeitamente, o poder continua escapando por entre seus dedos. Enquanto ele fala, uma expressão de súbita compreensão surge no rosto de Kagami. Caído no chão de madeira, Kai admite sua preocupação para si mesmo, questionando-se se talvez ele realmente não tenha talento algum. Vendo seu desânimo, Kagami explica que, na verdade, leva muito tempo para qualquer um, até mesmo adultos, usar o jutsu pela primeira vez. Para crianças, pode levar dias, semanas ou até meses, dependendo da complexidade da técnica. Ela acrescenta que, embora isso possa ser uma informação desnecessária para uma criança médium, ela sentiu que era importante dizer. Ele olha para ela, processando as palavras. A ideia de que pode levar vários meses o faz questionar se seu método de treinamento atual é suficiente. Sua dúvida desaparece, substituída por uma onda de determinação. Ele declara que vai se esforçar ainda mais, prometendo dominar a técnica não em semanas, mas em poucos dias. Ele promete mostrar a ela que pode ativar o Yojutsu o mais rápido possível. Ele cerra o punho, sentindo-se confiante. Graças ao truque que ela lhe ensinou mais cedo, ele sente que definitivamente deu um passo à frente. Animado por esse sentimento, ele sugere que gostaria de treinar um pouco mais e diz a Kagami-sensei que ela pode ir para casa, pois ele fará um pouco de autotreinamento. Enquanto ele pede para ela parar, a expressão dela se fecha, e seu olhar cai para o chão. Sua postura muda completamente. Ela se vira para ele, com a voz fria, e pergunta por que ele não mostra sua verdadeira identidade. Ela afirma categoricamente que é impossível uma criança possuída não conseguir usar Ryujutsu. Ela continua, suas palavras afiadas com acusação. Ela lhe diz que veio com a determinação de encarar a verdadeira natureza das crianças possuídas. Ela exige saber se ele está tentando agir como uma criança normal, ou se ele gosta de vê-la dançar na palma de sua mão. Ela questiona se ele sequer quer se tornar um exorcista, avisando que há um limite para o que ela pode fazer. Ele fica atordoado com a hostilidade repentina, implorando para que ela espere e perguntando o que ela quer dizer. Ela o ignora, exigindo saber por que ele simplesmente não age como as outras crianças possuídas e faz o que bem entende. Sua voz é sombria enquanto ela explica sua experiência. Toda criança possuída que ela já conheceu foi igual, eles cumprimentam as pessoas com violência e palavras abusivas. Para eles, os humanos não passam de brinquedos, e sua maior alegria vem de torturá-los e abusar deles. Ela o encara intensamente, perguntando, não estou certa? Ele negou veementemente a acusação dela, gritando que ela estava errada. Visivelmente angustiada, Kagami o pressionou, questionando se ele era realmente diferente das outras crianças monstruosas que ela conheceu. Ele se manteve firme, reconhecendo calmamente que, embora fosse uma criança médium, ele era diferente. Afirmou que estava ali por vontade própria e fez uma promessa firme a Kagami-sensei de que nunca cometeria as atrocidades que ela descreveu. Ele explicou que sua mente nunca havia sido controlada, e era exatamente por isso que ele queria se tornar um exorcista. A razão, ele revelou, era a memória de seus pais, que sempre cuidaram e o protegeram. Uma visão do abraço amoroso dele solidificou sua convicção, sua família não era algo que ele jamais trocaria pelo mundo. Ele elaborou sobre isso, confessando seu pavor de perdê-los novamente após o milagre de sua própria sobrevivência. Uma memória dolorosa de encontrá-los sem vida passou por sua mente. Impulsionado por isso, ele declarou seu objetivo final, tornar-se forte o suficiente para proteger seus pais e nunca mais perdê-los. Ouvindo sua convicção, Kagami o desafiou, afirmando que, se ele fosse realmente diferente, teria que provar. Ele aceitou o desafio dela sem hesitar, reafirmando seu voto de proteger sua família do mal. Então, olhando diretamente para sua professora, ele estendeu essa promessa, declarando que também salvaria Kagami-sensei do mal irracional que a ameaçava. Sua declaração sincera deixou atonita e em silêncio.
De repente, o espírito Yotolime materializou-se ao lado dele, com um rosto escondido por uma máscara demoníaca. Ela comentou zombeteiramente sobre suas grandes palavras e, em seguida, perguntou diretamente se ela estava incluída no mal de que ele falava. Kai ficou surpreso com sua aparição e perguntas abruptas. Seu tom brincalhão desapareceu quando ela se inclinou, com uma expressão afiada. Ela questionou por quanto tempo ele pretendia enrolar, afirmando que, com o poder dele, não deveria levar tanto tempo para adquirir o jutsu. A pergunta direta deixou Kai completamente perplexo. Como se invocada pelo pensamento, Kagami expressou uma preocupação semelhante. Ela afirmou que ele já deveria ser capaz de usar uma técnica chamada Luz do Vagalume. Kai reagiu com choque, perguntando como isso seria possível. A voz de Yotolime ofereceu orientação, inaudível para Kagami. Ela o instruiu a se lembrar, a recordar o sentimento de resistir ao controle dela e a sensação de usar a técnica do trovão que ele havia liberado antes. As palavras dela despertaram um súbito entendimento nele. Ele cerrou o punho, com uma expressão de quem compreendeu, e agradeceu silenciosamente a doma. Com uma nova determinação, ele se virou para sua professora e declarou: Sensei, por favor, observe-me. Kagami olhou, sua expressão uma mistura de surpresa e expectativa. Ele estende a mão, declarando que seu desejo de proteger é toda a prova de que ela precisa. Com um grito focado, ele invoca a técnica Artes do Fogo, Luz do Vagalume. Uma pequena chama controlada irrompe em sua palma, fazendo Kagami recuar em choque. Seus olhos se arregalam em descrença. Ela se esforça para compreender como o garoto poderia ter entendido o Yojutsu em apenas algumas horas, pensando que deve ser algum tipo de piada. Ao examinar a chama, ela nota sua fraqueza. Mas uma percepção mais crítica a atinge, ela não consegue sentir nenhum traço de mana sombria emanando de seu Yojutsu. Este não é um poder comum. É um atributo super raro, que aparece apenas uma vez a cada poucas centenas de anos, mesmo entre as estimadas 7 grandes famílias de exorcistas. Ele ergue a chama, um farol na penumbra. É mana de luz, o único atributo capaz de se opor à escuridão invasora da mana. Um ano se passou desde que Kai começou seu treinamento. Com foco intenso, ele pratica Yojutsu, manipulando uma corrente de água com a mão estendida enquanto forma a técnica conhecida como Artes da Água, Água Corrente. Observando seus esforços, Kagami nota que tanto seu poder quanto seu controle estão aumentando de forma constante. Ela chama seu nome enquanto ele libera um arco de água poderoso e amplo pelo campo de treinamento. Agora com 5 anos, Kai continua seu treinamento especial com Kagami-sensei, determinado a se tornar um exorcista. Ele agradece educadamente a sua instrutora, embora seus pensamentos revelem uma preocupação persistente que o incomoda. Enquanto estão no pátio, Kagami sugere que continuem nesse ritmo. Kai concorda em voz alta, mas sua expressão abatida traz seu conflito interno, fazendo questionar seus próprios sentimentos. Sua contemplação é interrompida pela aparição repentina de Yotolime, que se materializa bem na frente dele. Ela aponta de forma brincalhona para sua expressão sombria, assustando tanto Kai quanto uma Kagami nervosa, que repreende o espírito por aparecer tão abruptamente e sugere que façam uma pausa. Seguindo a sugestão dela, Kai se senta, sua expressão preocupada persistindo. Yotolime flutua por perto, comentando sobre o olhar sombrio que ele tem tido em seu rosto recentemente, afirmando que não faz sentido possuí-lo se sua mente está tão preocupada. Ele decide confiar nela, admitindo que estava se perguntando se estava tudo bem para ele continuar assim. Ele explica que, embora tenha aprendido muitos tipos de Yojutsu no último ano, não sente que tenha realmente ficado muito mais forte. Ele elabora sobre sua frustração, afirmando que, embora use todas as técnicas da maneira que deveriam ser usadas, o poder delas não se compara à força avassaladora que ele liberou na primeira vez que usou Yojutsu. Seus pensamentos são interrompidos quando Kagami chama seu nome. Ela demonstra uma manobra defensiva, criando sem esforço uma barreira de água giratória para desviar uma força invisível. Ela então se vira para ele, com uma expressão séria. Ela lança um desafio direto, declarando que se ele não for capaz nem de atravessar o Yojutsu dela, ele nunca se tornará um exorcista, muito menos será capaz de lutar contra espíritos malignos. Ele se sentava em contemplação silenciosa, com as mãos firmemente cerradas no colo. A memória de sua vida anterior veio à tona, seus pais haviam morrido logo depois que ele completou 6 anos. Esse aniversário sombrio alimentava sua ansiedade, fazendo questionar se conseguiria realmente proteger sua nova família no seu ritmo atual. Esse medo o impulsionava. Ele sentia um crescente desconforto com a rapidez com que o tempo passava, preocupado por não conseguir alcançar os resultados de que precisava. A imagem de seus antigos pais em sua mente solidificou sua determinação. Se sua nova família estivesse destinada ao mesmo fim, ele teria que fazer tudo ao seu alcance para impedi-lo. Sua intensa concentração foi subitamente quebrada quando Yotolime o cutucou na bochecha. Ela perguntou se ele estava sequer ouvindo, e então supôs corretamente que ele estava se sentindo triste com a partida de seus pais. Surpreso com a percepção dela, ele só conseguiu gaguejar um pedido de desculpas. Ela flutuou um pouco para trás, sua expressão tornando-se séria. Confessou que estava genuinamente preocupada com ele, observando que era impressionante para uma criança de 5 anos carregar preocupações tão pesadas. Ela então recontextualizou sua ansiedade, chamando-a de preocupação privilegiada. Para lhe dar alguma perspectiva, ela revelou um fato notável: aquele conhecido como o exorcista mais forte da história conseguiu usar Ryujutsu pela primeira vez aos 4 anos e 7 meses de idade.
O significado por trás de suas palavras lentamente o atingiu. Seus olhos se arregalaram enquanto ele começava a compreender toda a implicação do que ela estava lhe dizendo. Enquanto a ficha caía, a voz dela continuou, lembrando de que hoje, afinal, era seu dia especial. Ela o repreendeu gentilmente, explicando que chegar com um rosto tão sombrio seria desrespeitar os sentimentos daqueles que prepararam tudo para ele. O motivo de seus esforços era simples: hoje era seu 5º aniversário. Ele parou no corredor, virando-se para trás com uma expressão de total confusão. Ele não fazia ideia do que ela estava falando. Em resposta, as portas à sua frente se abriram para revelar a resposta. Sua mãe e seu pai estavam lá, com lança-confetes nas mãos, e um bolo de aniversário aceso sobre uma mesa entre eles. Eles gritaram seu nome e lhe desejaram um feliz aniversário, deixando-o completamente atônito. Ele observa com um sorriso brilhante e sincero, transbordando de gratidão ao oferecer seus agradecimentos. Virando-se para seus pais, ele oferece um pequeno pedido de desculpas antes de exclamar como o bolo de aniversário parece delicioso. Sua mãe, radiante, pergunta como ele gostaria que fosse cortado. Apesar de sua felicidade aparente, sua expressão endurece quando um pensamento conflitante surge. Ele reconhece internamente todo o trabalho que seus pais tiveram, mas admite para si mesmo que não consegue se sentir verdadeiramente feliz do fundo do coração. Sua reflexão sombria é subitamente interrompida por Youtouline, que aparece bem atrás dele. Ela exige impacientemente que ele se apresse e coma o bolo pelo qual ela esperou um ano inteiro. Com um olhar cansado, Kai diz para ela parar. Ele se lembra que, quando Youtouline provou o bolo pela primeira vez em seu último aniversário, ela acabou se contorcendo no chão. Como se recordasse da sensação, ela começa a se remexer em antecipação, levando Kai preocupado a perguntar se ela está bem. Seu contorcer não é de aflição, mas de pura e avassaladora felicidade. Observando sua reação extasiada, Kai sorri levemente e comenta que ela deve ser uma grande fã de doces. Dando uma garfada, Kai reflete sobre o sabor. Ele percebe que não é apenas a doçura que o torna tão bom, mas o fato de ser uma iguaria de primeira classe, disponível apenas uma vez por ano. Seu humor pensativo é notado por Youtouline. Agora composta, ela pergunta por que ele não está saboreando direito e questiona o olhar preocupado em seu rosto. Pousando o garfo, Kai explica gentilmente que eles também têm comida de verdade, não apenas bolo. Ele então faz uma pergunta direta a ela. Será que ela ficou com tanto medo de perder as coisas que se esqueceu de olhar para o que está bem na sua frente? Para provar seu ponto, ele apresenta outro prato, um ouriço em formato de urso. Ele pergunta se as coisas bem na frente dela agora não são as que ela deveria valorizar mais. Ele olha para a refeição que sua mãe preparou, desculpando-se pela forma imperfeita, mas prometendo que está deliciosa. Suas palavras acionam uma memória de sua vida passada. Ele se lembra que seus pais estavam sempre ocupados com o trabalho, e sua mãe raramente cozinhava. O sabor reconfortante que ele associava à culinária de uma mãe, na verdade, pertencia à sua avó. A memória se desvanece enquanto sua mãe, Akiko-san, o tranquiliza, dizendo que fez o seu melhor. A ficha cai para cá enquanto ele olha para a comida novamente, perguntando animadamente se ela mesma fez o prato em formato de urso. A visão da refeição desperta outra recordação de sua vida anterior. O único dia verdadeiramente especial era seu aniversário, quando sua mãe sempre lhe preparava uma refeição especial, trazendo-lhe imensa felicidade. Ele traz essa mesma alegria infantil para o presente, dando uma mordida enorme na comida. Ele declara que está delicioso, para a surpresa de seus pais, que se perguntam se ele estava realmente com tanta fome. Ele termina o prato em instantes, com um rosto radiante de puro deleite enquanto levanta a tigela e pede ansiosamente para repetir. Seu pai observa com diversão e preocupação, avisando Kai para não comer tão rápido. O aviso chega tarde demais, pois Kai começa a tossir, engasgado com a comida. Seu pai rapidamente lhe oferece uma bebida. Enquanto ele tosse, uma mão gentil lhe oferece uma xícara. É Kagami, que começou a servir o chá. Ela se desculpa, sentindo que os fez ter o trabalho de prepará-lo, mas Kai garante que está tudo bem. Ela explica que, como foi convidada mas não pôde ajudar nos preparativos, quer pelo menos contribuir dessa forma. Com um baque suave, ela coloca um presente embrulhado sobre a mesa. Ele descarta o sentimento dela, insistindo que foi ele quem a convidou de repente. Ele diz a ela que está simplesmente grato por ela ter vindo comemorar com ele. Ele ouve enquanto seu pai expressa sincera gratidão a Kagami por supervisionar seu treinamento. O pai explica que, por Kai ser uma criança médium, eles têm sido cautelosos, limitando suas interações com qualquer pessoa de fora da família. Ele então se manifesta, acrescentando seus próprios agradecimentos. Ele diz a Kagami que é verdadeiramente grato por sua orientação e pede formalmente que ela continue a cuidar dele no futuro. Kagami, um pouco sem jeito, concorda. Ela inclina a cabeça ligeiramente, fazendo uma promessa solene de que continuará a zelar por Kai. O momento formal é subitamente interrompido por um choro alto. Kai se vira surpreso e vê sua mãe comentando sobre o barulho enquanto um bebê pequeno chora em uma almofada próxima. Sua mãe se ajoelha ao lado da criança, perguntando a Kai se sua irmãzinha também queria comemorar seu aniversário com ele. A bebê, cujo nome é Meguri, continua a chorar, com seu rostinho contraído em aflição. Vendo as lágrimas de sua irmã, Kai pede à mãe que o deixe segurá-la. Enquanto ela lhe passa a criança, ele se lembra que foi por volta dessa idade que ele e sua irmã da vida passada se afastaram.
Depois que seus pais morreram, ambos eram imaturos e brigavam com frequência. Uma onda de arrependimento o invade, sentindo que falhou em fazer mais por ela como seu irmão mais velho. Em seus braços, no entanto, sua nova irmã Maguri se acalmou completamente. Ela balbucia feliz, estendendo a mão para o rosto dele. Sua mãe observa com carinho que Maguri realmente ama seu irmão mais velho. Ele olha para a criança, uma expressão de determinação silenciosa se formando em seu rosto enquanto concorda suavemente. Ele segura sua irmã recém-nascida, com uma firme resolução se solidificando em sua mente. Nesta nova vida, ele jura que será capaz de mudar o futuro de Maguri para melhor. Seu pai ouve seu murmúrio baixo e pergunta o que ele quis dizer com desta vez. Kai rapidamente descarta a pergunta como se não fosse nada, olhando para a adormecida Maguri e prometendo silenciosamente cuidar dela adequadamente. Um momento tranquilo em família é abruptamente quebrado quando sua mãe perde o equilíbrio de repente, seu corpo se inclinando para frente enquanto ela começa a desmaiar. Ela cai sobre o tatame. Tanto Kai quanto seu pai gritam o nome dela, seus rostos congelados em choque e alarme. Seu marido corre para o seu lado, perguntando urgentemente se ela está bem. Com uma expressão fraca, ela se desculpa, explicando que de repente se sentiu fraca, talvez um pouco anêmica. Ele a pressiona, não convencido, perguntando se ela está sentindo algum outro sintoma. Ela insiste que está bem, apenas um pouco tonta, mas enquanto fala, seu pé se contrai de forma quase imperceptível. Com sua mãe agora descansando em um futon, Kagami se dirige ao pai dele com grande preocupação, afirmando sua convicção de que seria melhor levá-la a um hospital. Ele concorda com a avaliação dela. Kagami imediatamente se oferece para cuidar das crianças enquanto isso, permitindo que ele se concentre totalmente em sua esposa. Virando-se para encará-la, ele formalmente confia Kai e Meguri aos cuidados de Kagami. Enquanto os arranjos são feitos, um detalhe perturbador paira despercebido acima deles, um vaso, aderido ao teto, seu conteúdo desafiando a gravidade em uma exibição silenciosa e sinistra. Uma ligação está em andamento. Uma voz relata a situação na residência Shirakami, confirmando que apenas a criança possuída e sua irmã bebê estão presentes, e que não há criados perto do dojo. Do outro lado da linha, um homem de longos cabelos escuros e ondulados e um sorriso sinistro relaxa em uma cadeira. Ele reconhece que tudo está finalizado, e seu informante confirma. Seu sorriso se alarga com malícia enquanto ele menciona casualmente que o remédio que deu para a senhora apenas a deixou um pouco tonta, sem outros efeitos colaterais. Ele reflete que usar veneno também teria sido aceitável, e então diz ao seu contato para esperar, pois ele chegará em breve. Em resposta, a mão que segura o telefone do outro lado da linha aperta o aparelho com força. O homem de cabelo ondulado solta uma risada baixa, que rapidamente se transforma em uma gargalhada zombeteira e alta. Ele se inclina para a frente, com a expressão transbordando desprezo, questionando como uma família como a deles poderia encontrar a felicidade. Ele declara que isso simplesmente não pode ser possível. Enquanto isso, no dojo, Kagami está perto da entrada, com o olhar fixo em seu celular e uma expressão séria. Lá dentro, Kai senta-se no chão de madeira com sua irmãzinha, Meguri. Ele pensa consigo mesmo que finalmente chegou a hora de fazer seus inimigos provarem o mesmo desespero que ele sentiu um dia, enquanto a ameaça de um homem ressentido se aproxima. Na casa do Shirakami, uma sensação estranha paira no ar enquanto Kai observa sua irmãzinha, Meguri, engatinhar. Ele a incentiva a se aproximar, mas, ao esticar os bracinhos, a bebê de repente desaba, perdendo o equilíbrio em um instante. Ele a segura, embalando a bebê risonha em seus braços. Ele olha para a expressão alegre e despreocupada dela e reflete sobre como ela é livre de inquietações. Atrás dele, Youtolimi comenta que Meguri é completamente diferente de como Kai era quando bebê. Kai reconhece internamente a diferença, lembrando que ele também já foi inocente assim um dia, pelo menos na frente de seus pais. Youtolimi continua com a provocação, observando a expressão intensamente séria de Meguri e dizendo que Kai parecia um monge totalmente dedicado ao seu treinamento. Kai protesta, insistindo que nunca fez uma cara tão estranha. Enquanto Youtolimi agradece silenciosamente a Doma pela divertida lembrança, Kai suspira. Ele culpa internamente o deus demônio por sua cara séria de bebê, resultado de lutar constantemente pelo controle sempre que surgia uma oportunidade. Inclinando-se para perto, o tom de Youtolimi muda. Ela o acusa de tentar distraí-la, sugerindo que ele está fazendo isso para não ter que se preocupar tanto com a mãe. Kai fica surpreso com a acusação repentina. Ele começa a negar, mas ela rapidamente admite que estava apenas brincando. Sua expressão se torna séria enquanto ela lhe diz que há algo mais importante que eles precisam discutir. Com Meguri em seu colo, Kai pergunta o que ela quer dizer. Youtolimi direciona a atenção dele para Kagami, que está parada em silêncio por perto. Ela pergunta a Kai o que ele acha da situação, ressaltando que ele ainda não percebeu o comportamento daquela garota. Youtolimi elabora, explicando que Kagami tem agido de forma estranha desde que chegou à casa. Embora ela sempre tenha notado esquisitices no comportamento de Kagami de vez em quando, desta vez parece diferente. Observando Kagami do outro lado do corredor, Kai percebe que esta é a primeira vez que o comportamento estranho dela é tão óbvio. A situação parece forçada, como se fosse orquestrada. Ele sente que ela está tentando fazer algo específico. Quando Meguri começa a engatinhar para longe, ele a chama, dizendo para não ir muito longe. Seus pensamentos são interrompidos quando uma porta se abre com um barulho seco. Um homem alto e esguio,
com longos cabelos escuros e ondulados e um sorriso sinistro, entra em seu campo de visão, parabenizando Kagami pelo trabalho bem feito. Assustado, Kai ergue o olhar para a figura imponente, questionando-se quem poderia ser o recém-chegado. Ele se vira para sua instrutora, perguntando quem é o homem, enquanto uma incômoda sensação de familiaridade cresce dentro dele. Ao lado do homem, Kagami inclina a cabeça levemente, com o rosto obscurecido pelo cabelo, enquanto agradece alguém que ela chama de Akaiki-sama. O homem entra completamente na sala, suas sandálias tradicionais estalando contra o piso de madeira. Ele afirma que soube da situação por Kagami, embora admita não entender completamente o motivo por trás dela. Suas palavras causam um alarme em Kai, que se pergunta como esse homem poderia saber sobre Doma. Do outro lado do corredor, Yotolime confronta o homem diretamente, questionando se ele foi possuído pelo deus demônio. Ele nega calmamente. O nome aciona uma memória. Kai de repente se lembra do dia em que nasceu neste mundo. O homem chamado Akaiki, um dos chefes das 7 grandes famílias, estava presente no ritual de selamento destinado a conter a maldição em sua mãe. Enquanto Kai processa essa memória, Yotolime salta na frente dele, com uma expressão sombria. Com urgência, ela grita para ele recuar. Ela imediatamente libera uma poderosa torrente de energia escura e rodopiante em direção ao homem. A rajada passa por Kai, que só consegue observar em choque enquanto o homem estala a língua, completamente indiferente ao imenso poder direcionado a ele. A força do ataque derruba Kai. Do chão, ele ouve o homem dar uma ordem simples e arrepiante para Kagami: faça. A afirmação silenciosa dela cincela a traição. Ele encara, incrédulo, com a mente confusa. Por que isso está acontecendo? Ele chama por sua instrutora, certo de que isso deve ser uma mentira, um erro terrível. Sua confusão se transforma em pânico total quando ele vê sua irmãzinha, Meguri, engatinhando pelo chão, bem no meio do confronto. Ele percebe que precisa se afastar dela para mantê-la segura. Mas é tarde demais, o homem levanta uma mão, não em direção a Kai, mas diretamente para a criança indefesa. Ele observa, horrorizado, enquanto o homem, Akaiki-sama, libera uma torrente de fogo sombrio. O vórtice de chamas avança em direção a ele e sua irmã chorosa, estilhaçando as telas de papel em seu caminho. A explosão o joga no chão, deixando-o ofegante. Ele fica de bruços, o mundo ao seu redor uma névoa de fumaça e madeira lascada, enquanto Yotolime permanece em silêncio por perto. Do outro lado da sala, Akaiki-sama sorri, reconhecendo o desafio silencioso de Yotolime. Ele concorda zombeteiramente em se livrar de ambos, maravilha-se com sua própria disposição para matar uma criança. A dor é avassaladora para Kai, e um medo gélido domina ao perceber que pode morrer. A voz de Yotolime ecoa em sua mente, um apelo desesperado para que ele se levante antes que seja tarde demais. Sua consciência se esvai, o medo se solidificando em um único pensamento arrepiante: ele vai morrer de novo, tão sem sentido quanto em sua vida passada. Enquanto essa terrível constatação se assenta, o homem levanta a mão mais uma vez, declarando o fim e preparando outra técnica de fogo. A mente de Kai grita para que seu corpo se mova, mas seus membros se recusam a obedecer. Ele se esforça contra a própria paralisia, ofegando com esforço e confusão. Ele não entende por que seu corpo traiu neste momento crítico. Exatamente quando sua esperança começa a desaparecer, Kagami se interpõe entre ele e o agressor. Akaiki-sama abaixa a mão, sua voz tingida de surpresa fria enquanto questiona a aparente rebelião dela contra seu empregador. Ele a acusa de se desviar de sua missão de monitorar a condição de Kai. Kagami reconhece o argumento dele, mas explica que a esperança que Kai lhe deu parecia verdade, ressoando profundamente em seu coração. Ela declara que o salvará do mal irracional que os ameaça. Sua determinação se solidifica. Internamente, ela admite que não pode mais mentir para si mesma, seus sentimentos se transformaram em convicção. Ela reconhece a verdade, que esta criança é o deus demônio Doma, mas por causa de algo que aconteceu repetidamente, ela se vê incapaz de agir contra ele. A voz dele interrompe seus pensamentos, lembrando-a de seu dever. Ele relata como, durante o último ano, ela esteve cumprindo o pedido dele para monitorar Kai. Ele afirma claramente que ambos sabem que isso é necessário porque Kai é um médium sem precedentes, alguém que detém o potencial de causar um grande desastre. Ele é recebido com uma firme resistência. Kagami insiste que ele deve estar ciente de que nos últimos 5 anos, não ocorreu um único desastre. Ela declara com convicção que Kai não é um herege perigoso. Ela se posiciona protetoramente ao lado de Kai, colocando a mão em seu ombro. Ela oferece mais uma informação, afirmando que, em vez de um herege, Kai é um salvador sem precedentes. Seu olhar se suaviza enquanto ela olha para o garoto. Ela explica que, antes de considerar seu status como médium, ele é simplesmente uma criança, talvez um pouco atrevido e que gosta de atenção, mas, no fim das contas, um garoto comum, humilde e gentil. Sua súplica é recebida com um sorriso desdenhoso. Akaiki-sama levanta uma mão, interrompendo-a enquanto libera seu poder, rugindo o nome de sua técnica, grande vórtice de chamas. Uma torrente de fogo sombrio irrompe de sua palma, avançando diretamente contra ela. O vórtice de chamas negras consome o espaço entre eles, um turbilhão de energia destrutiva. Em seu caminho, Kagami se prepara para se defender, invocando seu próprio poder. Ela contra-ataca com suas artes da água, erguendo um escudo cintilante.
Akaiki-sama zomba de seu esforço de dentro das chamas, ridicularizando a frágil parede que ela criou enquanto o ataque dele começa a sobrepujar sua defesa, transformando a água em vapor. A força da explosão a joga violentamente no chão. Kai grita o nome dela horrorizado enquanto Akaiki-sama paira sobre sua forma caída, com energia sombria ainda crepitando em sua mão. Ele a informa friamente que não veio para ouvir seus pensamentos tolos, o que Kaia já não importa mais. Ele libera um poder ainda maior, uma onda devastadora de fogo do inferno que engolfa a área, parecendo queimar toda a esperança. Com um sorriso largo e maníaco, ele declara que, se eles insistem em se opor a ele, ele simplesmente se livrará de todos eles. Akaiki-sama libera uma torrente de energia sombria, declarando que é apropriado para uma criança médium herege e uma traidora serem queimados pelas chamas do inferno. Com suas artes de fogo, ele ordena que virem cinzas, lançando um ataque massivo chamado Fogo do Inferno em direção a Kagami e Kai. Reagindo instantaneamente, Kagami protege Kai com seu corpo, pedindo para ele se afastar. Enquanto ela prepara suas próprias artes de água, os olhos de Kai se arregalam de terror, percebendo o imenso perigo que enfrentam. Ela contra-ataca com sua saraivada de água, disparando uma barragem de projéteis. Akaiki-sama observa, sem se impressionar, lembrando que ela é apenas uma exorcista de classe 2. Suas chamas avassaladoras dissipam facilmente o ataque dela. Ele a lembra com desdém que é um exorcista de classe 4 e o chefe da família Kaiki, questionando se ela é tolo o suficiente para enfrentá-lo. A diferença de poder é absoluta. Kagami cai de joelhos, derrotada. Enquanto ela cai, ele a aprisiona com outra arte de fogo, a prisão de cera de fogo. Tentáculos sombrios a envolvem, imobilizando-a completamente. Ele oferece zombeteiramente ensinar a ela o verdadeiro significado de seu poder. Seu rosto se contorce em um sorriso cruel e sádico enquanto ele se aproxima da Kagami capturada, saboreando sua completa dominância. Ele continua com suas provocações, zombando que ela não passa de um saco de pancadas agora. Kagami só consegue gemer de dor, presa e indefesa. Seu ataque verbal persiste enquanto ele pergunta se ela gosta de ser tratada assim por crianças médiuns. Perto dali, Kai observa o tormento, sua expressão endurecendo com uma fúria silenciosa. Akaiki-sama então vira seu olhar zombeteiro para Kai. Como é? Ele desdenha, é bom. O rosto do menino é uma máscara de fúria enquanto ele profere uma única e baixa ordem, pare. Sua ordem é seguida por ação. Kai, tremendo de raiva, agarra a perna de Akaiki-sama. O poderoso exorcista olha para baixo, sua expressão mudando para uma de pura perplexidade diante do súbito ato de desafio da criança. Ele olha para o exorcista imponente, implorando que, se o objetivo de Akaiki-sama é eliminar um médium herege, então matar apenas ele deveria ser o suficiente. Ele insiste que Kagami-sensei não tem nada a ver com isso. Em resposta, Akaiki-sama solta um suspiro pensativo, quase divertido, seu sorriso cruel e inabalável. Ele diz a Kai que ele está enganado e que seu raciocínio não importa mais. Seu verdadeiro propósito, ele declara, é simplesmente punir alguém que ousou se opor a ele, fazendo dela um exemplo para mostrar o que acontece com aqueles que mostram as presas em sua direção. Uma súbita percepção ocorre a Kai. Ele pensa consigo mesmo que Akaiki-sama é igual ao seu pai, Akiko. Akaiki-sama confirma o pensamento não dito do garoto, admitindo que tudo o que está fazendo é uma lição para Akiko. Ele revela que o fato de Kai ser um herege é apenas um pretexto e que não se importa se o menino está possuído. Sua fúria então se volta para a mãe de Kai, Mayumi, questionando por que ela sobreviveu ao dar à luz uma criança médium. Ele agarra o rosto de Kai, sua expressão se contorcendo enquanto confessa sua verdadeira motivação, ressentimento. Ele explica que no momento em que percebeu que Mayumi estava grávida de um médium, um certo pensamento cruzou sua mente, e ele pergunta ameaçadoramente a Kai se ele sabe o que foi. Kai fica atordoado com a revelação desse rancor profundo contra seu pai. Akaiki-sama continua, sua voz escorrendo veneno, revelando que havia planejado tomar Mayumi como sua esposa. Ele se gaba de que ficou cheio de alegria ao pensar na Mayumi profanada morrendo, pois teria sido o castigo perfeito para Kiko, perder aquela que ele mais valorizava em seu momento de maior felicidade. Sua compostura se desfaz completamente enquanto ele grita sobre a injustiça de tudo. Akiko conseguiu tudo, Mayumi, um filho, seus talentos, sem perder nada. Enquanto uma energia sombria explode ao seu redor, ele grita repetidamente que é injusto, seu rosto uma máscara de puro ódio manchado de lágrimas. A energia rodopiante se condensa em uma mão sombria que se estende para Kai. Com uma expressão distorcida e desesperada, Akaiki-sama pergunta se não pode ser perdoado por roubar apenas um dos tesouros de Akiko. Enquanto o apêndice sombrio avança, Kai percebe com um sobressalto de pânico que não pode se deixar ser pego. Agindo por puro instinto, ele libera uma torrente de energia, gritando o nome de sua técnica, Artes da Água. Água corrente. Sua técnica de água é recebida com escárnio. Akaiki-sama, com a paciência esgotada, declara que planejava torturar o garoto lentamente, mas já se cansou. Ele descarta o poder emprestado de Kai como meramente irritante e libera uma torrente de energia sombria. A energia sombria avança pelo chão diretamente em direção a Kai. Com convicção absoluta, Akaiki-sama jura queimar todos eles até as cinzas de uma só vez. A força avassaladora do ataque parece ter atingido seu alvo, deixando um rastro de destruição completa. Em meio aos escombros de prédios destruídos, Kai só consegue olhar, incrédulo, enquanto um não sufocado escapa de seus lábios.
Ele tenta se mover, reagir, mas seus membros se recusam a obedecer. Um pavor gélido invade ao perceber que seu corpo congelou de terror mais uma vez. Enquanto ele permanece paralisado, Yotolime aparece de repente diante dele, segurando seu rosto com as mãos. Com lágrimas de frustração nos olhos, ela grita, chamando-o de moleque. Ela pergunta com urgência se ele entende a gravidade da situação, oferecendo uma escolha dura. Se ele não deseja morrer, deve entregar-se por completo a ela. Quando Kai questiona o que ela quer dizer, ela declara sua exigência sem rodeios, ela quer o corpo dele. A implicação de suas palavras o atinge, ela pretende possuí-lo. O olhar de Yotolime se enrijece com certeza, ela sabe que, se estivesse no controle, poderia transformar o inimigo em cinzas em um instante. Ele reconhece este como o poder de Doma, o espírito maligno mais forte. Ele não tem dúvidas de que ela está dizendo a verdade, que se ele lhe der tudo, esta crise seria resolvida com uma facilidade assustadora. Mas, ao ponderar essa escolha terrível, seus pensamentos se voltam para sua irmãzinha, Meguri. Uma lembrança de segurá-la vem à tona e, com ela, uma nova clareza. Ele percebe que protegê-la é a única coisa que pode fazer agora, e isso deve ser o suficiente. A lembrança é vívida, um momento definido por um amor poderoso e protetor. Lágrimas escorrem de seus olhos, não de medo, mas de um propósito profundo e resoluto. Ele olha para Yotolime, que está caída e ferida no chão diante dele. Com a respiração ofegante de dor, ela o chama de Kai-sama, implorando para que ele fuja e se salve. Ele agradece silenciosamente, usando o nome dela, Doma, e reconhece que ela também tem coisas preciosas que precisa proteger. Para sua surpresa, ela se levanta, insistindo que está bem. Ela acrescenta, com uma expressão constrangida, que não é como se estivesse fazendo tudo aquilo por ele. Ele grita de volta, esclarecendo que sua preocupação não é apenas com o estado físico dela. Ele admite que também está preocupado que ela possa estar planejando tomar seu corpo permanentemente. Voltando sua atenção para o oponente, Kai declara que está é a hora de conquistar seus medos. Ele argumenta que, se continuar a depender de Yotolime, ela um dia desaparecerá de seu corpo, deixando-o incapaz de proteger sua família. A Kai-sama zomba disso, descartando como um mero blefe para encobrir seu terror. O rosto do antagonista se contorce em um deleite maníaco. Ele provoca Kai, dizendo que sua frustração e medo são óbvios, e que esse desespero desagradável é o que faz a morte brilhar ainda mais. Com uma risada selvagem, a Kai-sama libera uma torrente de poder sombrio, gritando o nome de sua técnica, Artes das Chamas, Grande Fogo do Inferno. O ataque massivo avança pelo salão diretamente em direção a Kai. Enquanto a energia negra envolve o espaço ao redor de Kai, a Kai-sama grita em triunfo, declarando que isso finalmente os tornará iguais. Seu grito de vitória é interrompido por pura incredulidade. O ataque foi detido. A Kai-sama encara, atônito, exigindo saber como Kai poderia usar tal técnica. A voz de Kai se sobressai, declarando que ele nunca deixaria aquilo acontecer. Um escudo brilhante de luz permanece firme, tendo anulado completamente as chamas escuras. A Kai-sama o reconhece como a Kujutsu, a técnica divina dos exorcistas. Nascido da determinação de Kai em proteger, chegou o momento do contra-ataque.